Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai falar aqui sobre um fundo imobiliário, um fundo do Bradesco, o Bradesco Carteira Imobiliária Ativa, ou BCIA. BCIA 11 é um fundo de fundos e se você quiser saber tudo sobre esse fundo, fica ligado até o final do vídeo para mais informações. Bom, aqui a gente tem um relatório de dezembro de 2021 do fundo BCIA 11, então carteira imobiliária ativa. Aqui a gente tem alguns comentários da gestão, mas antes vamos dar uma olhada aqui no objetivo do fundo. Então, esse fundo tem como objetivo principal a obtenção de renda através da aquisição de cotas de fundos imobiliários, os FIIs, certificados de recebíveis, os CRIs, letras hipotecárias, os LHs, letras de crédito imobiliário, as LCIs, tá? Então, como eu falei, o ticker do fundo é BCIA11, iniciou aí em maio de 2015, são 3,7 milhões aí de cotas, tá, desse fundo. E vamos dar uma olhada aqui em outras informações, descendo um pouco aqui no relatório. A quantidade de cotistas do fundo aqui, 14.616. Aqui a cota patrimonial do BCIA apresentou uma valorização de 8,71% no mês, comparada a uma alta de 8,78% no IFIX. Então, aí praticamente em linha com o índice. Então, a cota patrimonial do BCIA acumulou uma queda de 3,05% em 2021, comparado a uma queda de 2,28% do IFIX. Então, a indústria dos fundos imobiliários como um todo teve uma queda aí no ano passado, né? A liquidez média diária desse fundo aqui é de R$ 320 mil. E a gente vê uma discrepância aqui, pelo menos até o fechamento desse relatório, entre o valor da cota patrimonial, que estava em R$ 106, e o valor da cota de mercado, que estava R$ 85,97. Quando você pega um fundo de fundos, isso é interessante, porque você acaba comprando os fundos que estão dentro daquele fundo de fundos por um preço mais barato. Você acaba ganhando um duplo desconto aí. Bom, então aqui os comentários da gestão. Então, a alocação setorial da carteira de fundos imobiliários do BCIA em dezembro era a seguinte: 43% em recebíveis imobiliários, 24% em lajes corporativas, 16% em galpões logísticos, 11% em shoppings e 6% em outro. Então, eles fizeram poucas mudanças aí na carteira no mês, mantendo a composição setorial dela, mas eles substituíram algumas posições dentro dos setores. Então, a maior participação de fundos de CRI tem o objetivo de proteger a carteira nesse momento de incertezas e volatilidade, também se justifica pelo atual retorno em dividendos desses fundos bastante elevado. Por outro lado, aqui a gestão comenta, a exposição em lajes corporativas segue relevante, né, 24% do patrimônio líquido, com foco no ganho de capital, porque as lajes apanharam bastante aí durante esse último ano e durante 2020, tá? Então, o preço por metro quadrado dos fundos do setor está muito descontado quando comparado ao custo de construção de imóveis similares, e os imóveis que os fundos detêm são geralmente de alta qualidade e bem localizados nas grandes capitais, principalmente São Paulo. Aqui em dezembro, o resultado foi de 0,71 aí, 71 centavos por cota, dos quais 85 centavos dos rendimentos de fundos, 5 centavos de despesas operacionais e 9 centavos de perdas nas vendas de ativos, né? Então o fundo precisa girar a carteira, acaba vendendo de vez em quando algumas cotas aí com prejuízo, tá? Os rendimentos recorrentes aumentaram por 85 centavos por cota por mês, e os dividendos recebidos no segundo semestre de 2021 foram de 78 centavos por cota em média, que aumentou aí 34% com relação aos 58 centavos por cota recebidos em média no primeiro semestre de 2021. Então, ano passado, eles conseguiram aumentar aí quase 35% na média de recebimentos, tá? Então, a elevação dos rendimentos recorrentes reforça a sustentabilidade da distribuição do fundo, reduzindo a dependência em relação aos ganhos de capital, o que é importante nesse momento de queda do mercado, né? Então, assim, o mercado está em queda, fica mais difícil você ter ganho de capital com compra e venda de ativos imobiliários. Então, aqui, em dezembro, eles mantiveram a estratégia de reduzir algumas posições de fundos com o objetivo de reposicionar a carteira frente à deterioração das expectativas em termos de inflação, juros e atividade. Então, o giro da carteira do BCIA em dezembro resultou em prejuízo, como a gente viu aqui, de capital de 9 centavos por cota. Então, apesar desse prejuízo, eles mantiveram a distribuição em 64 centavos por cota, e essa manutenção
manutenção foi possível devido ao aumento dos dividendos recorrentes descrito acima. Aí nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 7,68 por cota, o que é um dividend yield aí de 8,2% ao ano. Lembrando que os fundos imobiliários não são taxados com relação aos rendimentos, tá? Então, você tem isso aqui livre de imposto, tá? Então, a cota de mercado do BCIA teve valorização de 7,2% no mês e continua com expressivo desconto de 19% para a cota patrimonial. Então, como eu expliquei lá, vamos dar uma olhada nesse próximo parágrafo aqui. Então, a carteira de fundos imobiliários do BCIA estava sendo negociada com múltiplo preço sobre valor patrimonial de 0,87 em dezembro de 2021, ou seja, o valor de mercado dos fundos da carteira está com um desconto médio de 13%. Então, se você pegar o desconto médio de 13% dos fundos que compõem a carteira do BCIA, mais o desconto que você tem no próprio BCIA com relação ao seu valor patrimonial, você tem um duplo desconto, certo? Então, aqui a rentabilidade da cota patrimonial foi de 8,71% em dezembro, 3,05% negativos no ano, e desde o início, 87,67% aí desde 2015. Então, em torno de 6 anos aí. O fluxo de caixa do fundo em dezembro, então a gente teve um total de receitas aí de 2,834 milhões e um resultado líquido de 2.655.000, distribuídos aí 2,380 mil, ou seja, 64 centavos por cota. Aqui a gente tem a distribuição de rendimentos por cota, né? Então, teve uma manutenção boa aqui entre janeiro e dezembro, 64, bem estável, né? Apesar de você ter tido uma queda aqui entre janeiro de 20 e dezembro de 20. Então, aqui, se você for pegar o dividend yield, a gente teve um dividend yield de 12 meses na cota patrimonial de 6,6%, um dividend yield na cota mercado de 8,2%. Isso que fica porque você pegando o dividend yield, o rendimento pago, e dividir esse valor pelo preço da ação negociada no mercado, você tem um valor maior porque o valor patrimonial está acima do valor de mercado. Então, o que a gente tem aqui? Pode ser um ponto interessante. Então, a cota patrimonial versus a cota de mercado. Você tem em azul escuro aqui a cota de mercado, tem uma queda muito acentuada no valor da cota de mercado. E aqui você tem o ponto de virada. Então, você tem uma manutenção, né, da cota patrimonial e você tem um deságio, ou seja, você tem um desconto na cota de mercado com relação à cota patrimonial. Então, esse gap aqui, essa diferença, é o que faz o desconto na compra desse fundo imobiliário com relação ao seu valor patrimonial. A carteira aqui, 99% está alocada em fundos imobiliários. As maiores posições, eu vou só ler as 4 primeiras aqui. Então, Canip com 6,3%, KNCR 5%. Engraçado que esses dois são do Itaú, né, da Kinea. O PVBI 4,8% e o RBRR 4,7%. Aqui a alocação por tipo de fundo, então 24% lajes corporativas, CRI 43%, galpões logísticos 16%, shopping center 11%, e aqui você tem os demais, né? Universidades 3%, misto 2%, varejo 1% e agência 0%. Você vê que nem o próprio fundo do Bradesco acredita muito em agências, né? Esse foi o vídeo de hoje, então espero que tenha ficado claro aí para você todas as informações referentes ao relatório de dezembro de 2021 do BCIA 11. Considere assinar o canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Tem um botão aqui que eu vou deixar nessa tela final para você acessar também a nossa playlist de fundos imobiliários e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!